Nossa conversa de hoje tem endereço certo. É exatamente para todos vocês, incluindo eu também. É importante para todos e vocês vão ver que, mesmo sabendo disso, nós temos que estar muito atentos, mas de forma permanente, tá? Para não cairmos todos os dias na mesma armadilha. Uma armadilha preparada por nós mesmos dentro da nossa própria mente. Vamos começar com uma história real. Numa dessas minhas frequentes viagens em uma cidade pequena no interior do Brasil, onde eu costumo ir todos os anos, eu recebi Dona Helena, com seu filho Lucas, 11 anos, para orientações relacionadas às dificuldades de aprendizagem do seu filho. Os nomes são fictícios, claro, eu troquei, né? Bom, cumprimentei Dona Helena e imediatamente comecei a conversar com Lucas, como normalmente eu inicio nos meus atendimentos. Tá? Lucas se espantou. Eu acredito que por estar acostumado aos adultos normalmente, antes de conversar com ele, perguntarem à mãe sobre ele, né? Mas esse é o meu costume. Eu faço isso mais para ganhar a confiança da criança com mais facilidade. Né? Procurei saber o nome dele antes da sua chegada, para não iniciar a conversa ainda com a criança inibida, perguntando pelo seu nome. Eu não acho isso muito bom, não. Fui então logo me apresentando, né? Oi, Lucas, eu sou o professor Roberto. E daí comecei a puxar todo tipo de conversa, procurando me interessar por cada resposta. Ele me disse que não conseguia aprender nada por ser microcéfalo, autista e TDAH. Nossa, imaginei, né? Aí eu fiz uma série de testes, tipo uma avaliação diagnóstica, para identificar os seus pontos de entendimento, principalmente em cálculo, leitura, escrita e interpretação de texto. Tá? Registrei os pontos para efeito do relatório, que depois eu enviei tanto para os pais como para a escola. E no final, mostrei a ele algumas das minhas anotações e disse: viu que você sabe calcular, que você sabe ler, que você sabe escrever e que você sabe interpretar? Você me disse que não sabia nada. Você só precisa, cara, estar confiante em você mesmo e seguir em frente. Dificuldade todo mundo tem em alguma matéria. Pode ter certeza de que tem colega seu com mais dificuldade que você em alguma coisa. Então, veja que suas dificuldades são como as de todo mundo. Nada tem a ver com microcefalia, autismo, TDAH, nada disso que você falou. Os sintomas dessas coisas que você falou, que atrapalham você, isso aí a gente vai orientar, vou orientar a sua mãe depois, e você também, para reduzir até que um dia não tenha mais nada. Bom, aí eu mostrei a ele que se nós compararmos as cabeças de todo mundo, vai ter muito macrocéfalo e muito microcéfalo entre nós. E que isso não faz diferença nenhuma, já que todos nós somos diferentes mesmo. Mostrei a ele também que todos nós temos alguns dos sintomas que são comuns no autismo e no TDAH, mas que isso também não faz diferença nenhuma. Basta que nós entendamos e tenhamos força de vontade para superar qualquer dificuldade que apareça. Bom, depois disso, eu me dirigi aos dois, né, Dona Helena e Lucas, dei diversas dicas para a mãe, ele ouvindo, sobre os quais profissionais que ela deve procurar para reduzir todos os sintomas do autismo e do TDAH, e também dei orientações sobre os estímulos continuados para o desenvolvimento das redes neurais que podem ter sido afetadas pela microcefalia. Mas sempre deixando claro para ele que os exercícios, as dietas específicas que vão ser passadas pelos terapeutas são para melhorar ainda mais a capacidade intelectual que ele já tem. Isso é importante. E que ele só precisa ter certeza disso. E continuar os exercícios e as dietas para ser cada dia melhor ainda do que ele era no dia anterior. E que ele sempre se compare, nunca com seus colegas, sempre se compare com ele mesmo ontem. Aí fiz um relatório para a escola sobre os pontos de entendimento, a forma de se adaptar conteúdos, atividades, avaliações, além da recomendação sobre bullying, principalmente devido à microcefalia. Esse ano, 2 anos depois, eles vieram me ver novamente, agora numa cidade vizinha deles. Lucas já com 13 anos de idade, né?
Ele me espantou desde a hora que eles chegaram. Saiu do carro de sua mãe correndo para me abraçar, todo feliz, e me contou: Professor Roberto, já estou no 8º ano. Não tem necessidade mais de adaptação nenhuma, eu sou igual a todo mundo, participo de tudo que é atividade. E começou a me contar os planos dele para o futuro. Agora vamos à análise. O que estava atrapalhando o desenvolvimento de Lucas não era a microcefalia, não era o autismo, não era o TDAH. Se é que esses diagnósticos estavam corretos, né? Porque eu tenho encontrado muito diagnóstico precipitado a todo momento, mas isso não vem ao caso agora. O único obstáculo real era a crença limitante imposta a ele por todos esses rótulos a partir dos diagnósticos. Quando aparece um rótulo, nossa mente registra como alguma coisa impeditiva para o nosso desenvolvimento. É como se a gente dissesse assim para a nossa mente: sou inferior. A mente nossa, ao saber das deficiências, se acomoda e não estimula o cérebro a se consertar, já que existe um documento oficial determinando a inferioridade, a incapacidade e a impossibilidade do seu desenvolvimento. O cérebro se acomoda. Se acomoda até mesmo por economia de energia das células neurais. Para que gastar energia naquilo que está dizendo aí, os diagnósticos estão dizendo que não funciona? Esse caso de Lucas, que é real, precisa que todos nós tenhamos sempre na lembrança. A gente não pode esquecer esse caso. Por quê? Isso porque existe uma infinidade de crianças na mesma situação que ele, e que, por não terem essa orientação, acabam sendo excluídas não só da escola, né, mas da sociedade como um todo. A interferência mais importante que eu considero para todos esses casos, e que nós todos podemos fazer, pais, professores, terapeutas, colegas, é quebrar essas crenças limitantes que foram impostas à criança. Quebrando isso, aí sim, o seu cérebro sozinho vai passar a trabalhar a seu favor. Vai consertar tudo que ele puder consertar. Vai reduzir tudo que é sintoma que porventura existir. Permitir que ele se desenvolva como qualquer outra criança e que seja autônomo um dia e feliz. Nesse caso real havia um rótulo provocador, provocando essa crença limitante, né? Mas e vamos agora ao nosso caso, no nosso dia a dia? Gente, lembram que eu falei da economia de energia pelo cérebro? Que o cérebro não vai querer gastar energia em algo que ele acha que não funciona? Ou que algo que não seja importante? Pois é. Nós somos bombardeados diariamente por crenças desse tipo. Crenças que chegam de todas as mais diferentes formas. Algumas vezes são colegas de trabalho, né, que olha para o que você está fazendo e diz: cara, não adianta, isso não vai dar certo não. Ou então pensamentos nossos mesmo. Assim, eu não sei nada sobre isso, nunca me ensinaram. Outro, não sei nem por onde começar. Eu não sou qualificado para isso. Isso é muito difícil, não vou conseguir. É tarde demais, não adianta mais. Né? E até uma resposta que a gente tem tendência a dar quando alguém chega para a gente com uma proposta positiva, qualquer. Aí a gente diz o quê? Tá bom, ok, eu vou tentar. Sobre essa frase, eu dou sempre a mesma contra-resposta. Não precisa tentar, basta fazer. Tá? Ou seja, muitas vezes, eu acho que eu botei até no meu status uma vez essa frase, né? Muitas vezes somos nós mesmos que começamos um trabalho e esbarramos em uma dificuldade qualquer. Aí a nossa tendência ao comodismo se aproveita da dificuldade e nos convence a desistir. Outras vezes é a observação da facilidade que alguns dos nossos colegas têm ao realizar uma atividade, seja de cálculo, seja de interpretação de texto, seja de raciocínio filosófico, e com isso a gente se convence de que eu não nasci para isso. E desiste no meio do caminho. Há momentos em que temos certeza de que é impossível para nós, porque nós já tentamos 10 vezes e sempre fracassamos. Mas, se nós analisarmos a evolução que tivemos em cada tentativa, nas 10 tentativas, perceberemos que estamos perto do sucesso, mesmo depois de 10 fracassos.
É nessa hora que mudamos o termo, recomendo, né, mudar o termo fracasso para o termo aprendizagem. E o segredo da mudança está exatamente nessa alteração do nome e nessa análise. Esse é o momento que temos que dar digamos assim, um passe mágico, né? Esse mesmo passe mágico que eu dei ao atender Lucas e mudar toda a sua relação com ele mesmo. Quando ele começou a gostar dele mesmo, passou a enxergar o sucesso dele em tudo. Então, nesse ponto, foi dado início ao seu pleno desenvolvimento no caminho da autonomia e da felicidade, no caso de Lucas. Esse é o momento da transformação. A transformação daquilo que é aquele elemento limitante da nossa crença em elemento estimulante dessa mesma crença. Passamos agora a ter certeza de que nosso sucesso sempre vai chegar, evoluindo aos poucos, por meio desses exercícios de aprendizagem diários, e que antes a gente chamava de quê? Fracassos. Nada, gente. Aprendizagem. Então, gente, só para concluir, dê um basta nas crenças limitantes. Transforme todas elas em crenças estimulantes. E mude esse termo de fracasso para termo aprendizagem. Não há fracassos. Há exercícios de aprendizagem que o tempo todo da nossa vida vão contribuindo para a nossa evolução mental e, portanto, construindo a nossa essência vitoriosa e, consequentemente, a nossa felicidade. É isso aí. Bom, quem não está inscrito no nosso canal, então se inscreva, por favor, curtam se gostaram, tá? E ative aquele sininho de notificação. E qualquer dúvida, sugestão, questionamento, escrevam. Você já tem meus canais todos e depois do vídeo vai estar lá tudo relacionado, e-mail, WhatsApp e tudo. E recebam todos vocês um forte abraço.